Ô, presidente, Tudo bem? Só uma dúvida técnica aqui. Opa, companheiro. Aquilo no carnaval era campanha? Campanha? Que campanha? Falaram dos feitos do governo, exaltaram sua imagem. Eu tô em forma. Foi em rede nacional. O sinal tava forte. Foi pago com dinheiro público. Claro. Não ia pagar do meu bolso. Mas isso é campanha antecipada. E se a gente chamar de homenagem? Homenagem? Ah, tá, vai. Homenagem pode. O digníssimo. Manda. A CPI do crime organizado aprovou por unanimidade a quebra do meu sigilo. Tá. Unânime. Popular você, né? Não brinca. Foi quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e de e-mail Tá certo. de uma empresa minha e dos meus irmãos. Mas me diz aqui, tem muita coisa lá. Olha, eu aceitei, recebi do Master, teve 3 horas depois. e no jatinho, mas só isso. Estou vendo aqui na decisão possível vínculo da empresa com o Master, movimentações financeiras suspeitas e indícios de lavagem de recursos associados ao PCC. Pois a pessoa não pode nem empreender no Brasil. Relaxa, eu anulo. Como você anula? Olha as palavras mágicas, né? Desvio de finalidade e abuso de poder. Fiquei até emocionado. Pai tá on. Gênio, lindo, cheiroso. Feito, meu digníssimo. Me manda só uma cortesia lá do teu resort que tá pago. Ok. Tô a fim de dar uma jogadinha essa semana. É só chegar. 1 hora depois. Já tô aqui. Me diz só a senha do Wi-Fi. Facinho, pra não esquecer. Manda. Master 001. Ô, Xandi. Fala, presidente. Tô sabendo que Vossa Excelência foi nuns encontrinhos com o Vorcaro. Encontro? Assim você me quebra. Quem disse que foi comigo? Ué, tá escrito aqui no celular que o Vorcaro se encontrou com Alexandre Moraes. Alexandre Moraes. Viu a diferença? Ah, é? Faltou o D. O D faz toda a diferença. Sabor, Alexandre. Sabor. Certeza, companheiro. Alexandre Moraes. Aí é? Agora pronto. Só tem eu com esse nome em Brasília. Tá. Mas você é o único Alexandre Moraes cuja esposa tem um contrato de 129 milhões com o Banco do Vorcaro. Minha esposa não pode mais trabalhar agora? Tá, voltando aqui pro celular do Vorcaro. Sabor? Tem mensagem dizendo que você também foi na casa dele pelo menos 2 vezes. Agora a pessoa não pode nem errar o caminho de casa? Mas 2 vezes, Xande. Quando o senhor errou o caminho e foi visitar o triplex. Tá, acontece. Pois é. Mas tem essa outra mensagem aqui no Vorcaro escreveu: tô indo encontrar Alexandre Moraes, aqui perto de casa. Sabor, Alexandre? Tá, mas 10 dias depois, o Vorcaro fez uma videochamada com a noiva. O amor é lindo. E ela perguntou: quem é esse cara no vídeo? Tem muitos caras em vídeos por aí. Mas ele respondeu: Alexandre Moraes. Viu a diferença? No, God, please, no! No! Tô vendo agora aqui na coluna da Malu Gaspar. Não fala esse nome. E essas 9 mensagens entre você e o dono do Master no dia da prisão dele? Nudes. Hã? Cruzes. Ok. Relaxa, é tudo superficial. Entendeu? Só pra conferir, tá? Se você me diz que não tem o que se preocupar, não tem estresse. Digníssimo, pautei uma ação que limita a delação premiada. Quando você propôs? Não fui eu, foi o PT, em 2021. Por que parou 4 anos? Não havia necessidade. E agora? O Vorcaro tá negociando delação. Pois bora com isso pra ontem. Olha só como é elegante. A ação diz que delação feita na cadeia não vale. O Vorcaro tá preso. Genial. Também diz que coação invalida o acordo. Mas vem cá, você não ameaçou prender a família do Mauro Cid pra ele mudar de versão? Isso foi pedagogia jurídica. Claro. Digníssimos. Que reunião é essa? O Alexandre explica porque ele, réu potencial, vai julgar a ação que vai inocentar ele. Gênio. Pois é, Nunes, foi pegar carona de jatinho, né? Pelo menos minha esposa não recebeu 129 milhões do acusado. Fatality. Senhores, calma. Ninguém solta a mão de ninguém. E tem cota aberta para novo sócio no meu resort. Se quiser, faço precinho de amigo. Opa, vou pedir dinheiro emprestado para minha esposa e te falo. Digníssimo.
manda tirar esse negócio do ar agora. Bom dia pra você também. Isso é bullying. Qual o BO agora, digníssimo? Esses intocáveis do Zema. Ninguém liga pra saber do meu dia. Tira do ar. Saudades quando o Daniel me ligava só pra ouvir a minha voz. Tira do ar. E prende esse Chico Bento Mineiro. Uai, achei ofensivo. Vossa Excelência aparenta níveis elevados de estresse. Temos que acabar com ele. Trata-se de tutela da honra. A minha honra. Eita, calma. Estresse da calvície. Ponderarei. Eu tenho 129 milhões de problemas aqui. E? Tu vai me implicar com o Zema agora? Tem de acabar com isso. Porcado querendo abrir a boca. Isso é bullying. Deixa quieto isso aí, pelo amor do foro. Chico tristonho. E eu não gosto desse mineirinho, não. Aquele cabelo todo alinhado, grisalho, esvoaçante ao vento, hidratado, disciplinado. Quer dizer, ele é uma ameaça institucional. Primeiro o povo ri, depois ele entende e depois a gente se ferra digníssimo. Como é que eu faço? Você não tem aquele inquérito das fake news aí, que já tá aberto há 7 anos? Olha a pressão. E onde você coloca tudo que não te agrada, te irrita ou te contraria emocionalmente. Respira. Inspira. Eita. Expira. Censura. Boa. Digo segura. Censura mesmo. É só colocar outro nome. Fácil. É só não chamar de censura e chamar fake news. Boa. É técnico. Isso. É científico. Voa digníssimo. É quase espiritual. Brilha. Trata-se de contenção informacional qualificada. É gol. Notório saber jurídico. Claro que cabe mais um inimigo nosso. Quer dizer, da democracia, claro. Claro. Inclusive, não sei se você já leu o meu livro. Livro. Mas você poderia aprender muita coisa lá, viu? Dê um trecho pra mim aí. Isso, já sei o que colocar no lugar dos intocáveis do Zema. Cansado de ler sobre corrupção dos outros? Que tal ler sobre Gilmar? Você vai se emocionar. Com capítulos como Gilmar Mendes, o pai da lei. Mas cuidado, se rir, já sabe. Compre hoje. Os intocáveis. Os intocáveis, intocáveis. Os intocáveis. O assunto agora é perigoso, né? Uma coisa que a gente não pode mais fazer é comédia com fantoches. Indicação do Bessias pro STF. Vou falar dessa parte primeiro. Quem é o Bessias? O Bessias é aquele que a Dilma chamou correndo para entregar a carta pro Lula, quando o Lula estava prestes a ser preso. O Bessias é um ajudante de ordens do PT. Então ele é absolutamente partidário. Ele é tão partidário que ele, sendo o advogado-geral da União, foi ele mesmo quem pediu ao STF, ou lavou para o STF, o pedido de prisão para os inocentes do 8 de janeiro. Então essas pessoas que hoje estão na prisão e são inocentes também estão lá graças ao seu Bessias. Esse Bessias também foi quem assinou a lei do aborto sem ler, permitindo a morte, o verdadeiro assassinato de bebês até praticamente os 9 meses de gestação. Esse aí mesmo pediu o bloqueio no X de pessoas comuns que criticaram o PL da misoginia, derrubado pela Câmara pela opinião popular. Mas a opinião popular não vale, porque você não pode dizer o que você pensa sobre um projeto de lei equivocado, porque eles podem te censurar. E fizeram isso. Voltaram atrás, mas continuaram a notificação. Ou seja, criaram uma estrutura onde eles decidem o que quer e se você não gostar, problema é seu. Quem por trás disso? Esse mesmo Bessias. Então, como é que o Senado pode sequer pensar em colocar uma pessoa dessa no STF? Considerando que nesse momento o STF está com a sua pior imagem na toda a sua história. Para a grande massa dos brasileiros, o STF não é uma solução, é um problema. E aí, por que colocar outro problema, não é mesmo, dentro do STF, que já é um problema? E é assim que se faz o problema. Num Senado que não representa verdadeiramente as pessoas, elege um Supremo que também não representa as pessoas. E aí estamos enosados. E talvez a única solução para nós realmente seja propor um STF novo. Mas cuidado, porque o Zema acabou de propor um e já começou a perseguição contra ele.
Você já viu a série de vídeos do ex-governador Romeu Zema sobre os bastidores de Brasília? A CPI do crime organizado aprovou por unanimidade a quebra do meu sigilo. Unânime? Popular você, né? Não. Mas me diz aqui, tem muita coisa lá. Olha, eu aceitei, recebi do Master TV. E você acredita que por causa dessas piadas com fantoches, o Zema, governador reeleito de Minas Gerais, pré-candidato à presidência da República, pode ficar inelegível e até ir parar na cadeia? Isso porque uma das figuras públicas satirizadas no vídeo conseguiu enxergar crimes graves e ataques à democracia onde só existe humor. Estou vendo aqui na decisão o possível vínculo da empresa com o Master, movimentações financeiras suspeitas. A pessoa não pode nem empreender no Brasil. O mais importante aqui é o que a gente pode fazer num país onde quem está no poder não pode mais ser satirizado ou questionado. Aparentemente, a coisa que a gente não pode mais fazer é comédia com fantoches. Mas hoje, aqueles que se julgam intocáveis não toleram mais qualquer tipo de piada. O nome da série que minha equipe fez chama justamente Os Intocáveis. E com essa tentativa de me perseguir, eles mostram que são exatamente isso. Para enterrar a discussão de uma vez por todas, vamos ao que diz a lei. Além de toda a proteção constitucional à liberdade de expressão, o artigo 359-T do Código Penal é claro: não constitui crime contra o Estado democrático de direito a manifestação crítica aos poderes constitucionais. Ou seja, não existe agressão à democracia quando se critica o Poder Judiciário, o STF e muito menos a conduta de um juiz, por mais intocável que ele se considere. E também não há que se falar em crime contra a honra, porque Gilmar Mendes não foi injuriado, difamado nem caluniado. Ele foi apenas ridicularizado pelas suas decisões, e isso ainda não é ilegal. Mas já que tocamos no assunto, para fechar, que tal assistir a um vídeo de 2018 em que o relator do inquérito das fake news defende a importância de conteúdos de humor para a democracia em período pré-eleitoral? É muito didático. A liberdade de expressão permite que os meios de comunicação optem por determinados posicionamentos e exteriorizem seu juízo de valor, bem como autoriza programas humorísticos, charges, sátiras, realizados a partir de trucagem, montagem ou outro recurso de áudio e vídeo. Quando a liberdade política termina, o poder público tende a se tornar mais corrupto e arbitrário, porque pode usar seus poderes para silenciar e punir os seus críticos. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Você se lembra desses versos do Cazuza na música Maior Abandonado? Mentiras sinceras me interessam. Essa letra fala de uma carência emocional tão profunda que a pessoa prefere se contentar com as migalhas de uma ilusão amorosa do que encarar a dura realidade da ausência do amor verdadeiro. É puro desespero disfarçado de paixão. E na poesia fica lindo. O problema é que na República do Bananil é a vida que imita a arte. E os nossos inspirados magistrados, usando toda a sua criatividade, decidiram expandir o universo lírico do Cazuza, acrescentando novos paradoxos à cultura nacional. Agora, além das mentiras sinceras cantadas pelo Barão Vermelho, nós temos também verdades mentirosas. Isso mesmo, verdades mentirosas. Claro que o nome técnico não é esse. O termo em juridiquês é desordem informacional. E ele é tão confuso quanto parece. Mas vamos tentar explicar. Desordem informacional é uma narração de fatos reais que pode induzir o eleitor a uma conclusão falsa. Em outras palavras, é falar a verdade com a suposta intenção de mentir e desinformar. Então, hoje vamos focar nos fatos curiosos que ocorreram com Teori Zavascki e em Alexandre de Moraes. Como vamos ver, todo cuidado é pouco. Dentro do contexto de nosso belo judiciário, é um vídeo impressionante. Já o publicamos aqui. Se você já viu, compensa ver novamente. Agora que estão querendo fazer do escandaloso caso Master, o mesmo que fizeram com a Lava Jato. 19 de janeiro de 2017.
O até então ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, segue sua agenda de atividades rotineiras em Brasília. É um investimento, de um lado, na construção de novas unidades com segurança. Ele ainda não sabe, mas nas próximas horas, o destino trará o presente mais oportuno e sombrio de sua carreira. Um jatinho executivo decola do Campo de Marte, em São Paulo, com destino ao litoral do Rio de Janeiro. O clima é instável, mas nada que preocupe um piloto com mais de 7.000 horas de voo. A decolagem está aprovada. A aeronave não apresenta qualquer falha técnica, mas, ao se aproximar de Paraty, o trem de pouso é baixado. Os alertas da aeronave são acionados. O avião está a 82 metros de altura, numa velocidade de 222 km por hora. O piloto decide fazer uma tentativa de pouso forçado, mas algo dá errado. Esse avião fazia, que eu falo pra vocês, ele estava fazendo uma curva. Fez uma curva. Aí quando ele fez assim, ele... Às 13 horas e 57 minutos, o avião atinge a água. Nenhuma das 5 pessoas a bordo sobrevive. Uma delas está em posse de documentos capazes de colocar políticos, empresários e até presidentes atrás das grades. Ministro do STF, Teori Zavascki. O corpo do ministro Teori Zavascki foi resgatado de dentro do avião que caiu no litoral de Paraty. Mas é absolutamente necessário que o acidente seja investigado. Às vésperas de homologar delações capazes de implodir o sistema político, a morte de Teori deixou uma cadeira vazia. E embora ninguém soubesse, ela já tinha dono. O responsável pelo funeral da liberdade no Brasil. Declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre de Moraes. This is how liberty dies, with thunderous applause. Apareceu a solução mais fácil. Era botar o Michel. Eu sou brilhante pra conta dessa porra. Eu gosto que o Michel, porque o Michel é guarda do tempo. Não esqueça da mulher tá morto, porra. Não, é um amor. Um recado bem rápido. Eu deixei no link de compras 2 itens que eu considero bem úteis. Um é um mini projetor para quem prefere assistir em tela maior. É tranquilo, é só interligar no celular ou no PC. E o outro é um massageador simples para relaxar enquanto nos assiste. Falei 2? Ainda tem este veda-portas que talvez de todos seja o mais útil. Quem quiser dar uma olhada depois, o link tá aqui no vídeo. Botar o Michel, um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, fazer todo mundo e aí terminar onde tá. Logo no início do governo Temer, um escândalo envolvendo o novo ministro do Planejamento revelou que o caminho para frear a Lava Jato era conseguir influência no Supremo Tribunal Federal. Em uma gravação vazada, Romero Jucá admite a estratégia. Ainda de acordo com o jornal, Jucá disse que caiu a ficha de líderes do PSDB sobre o potencial de danos que a Operação Lava Jato pode causar em vários partidos. Na gravação, ainda de acordo com o jornal, Jucá acrescentou que um eventual governo Michel Temer deveria construir um pacto nacional com o Supremo, com tudo. E Machado disse que aí parava tudo. Jucá disse que havia mantido conversas com ministros do Supremo, mas não citou os nomes. Jucá afirmou que poucos no STF aos quais não tem acesso, e um deles seria o ministro Teori Zavascki, a quem classificou de um cara fechado. Aquilo evidenciava 2 coisas. A primeira é que o STF era o caminho para estancar a sangria. A segunda é que havia um desafio a ser superado. Um desafio chamado Teori Zavascki, ministro relator da Lava Jato no Supremo. Um dos poucos que não sorria para câmeras, não jantava com políticos e se recusava a ser chantageado.
Com um perfil técnico e garantista, sua postura gerava respeito e temor. A casta política estava claramente desesperada com os avanços da Lava Jato. O problema é que o caminho para travar o processo passava por um homem que se recusava a negociar. 77 delações premiadas, mais de 200 políticos mencionados, governadores, senadores, ministros. A maior delação da história estava no colo de Teori Zavascki. Era uma corrida contra o tempo. De um lado, criminosos sem escrúpulos, dispostos a fazer de tudo para enterrar a operação. Do outro, um juiz metódico, disposto a avançar o processo até as últimas consequências. Uma bomba relógio estava armada e a contagem regressiva já tinha começado. Numa publicação em redes sociais, Francisco Zavascki, o filho de Teori, demonstra genuína preocupação. É óbvio que há movimentos dos mais variados tipos para frear a Lava Jato. Penso que é até infantil imaginar que não há. Isso é, que criminosos do pior tipo, conforme o Ministério Público Federal afirma, simplesmente resolveram se submeter à lei. Acredito que a lei e as instituições vão vencer. Porém, alerto, se algo acontecer com alguém da minha família, vocês já sabem onde procurar. Teori sabia que estava correndo contra o tempo, então decidiu abrir mão das próprias férias para avançar os trabalhos da Lava Jato. Em dezembro de 2016, enquanto Brasília se esvaziava para o recesso de fim de ano, ele varava noites debruçado sobre pilhas de documentos. Milhares de páginas sobre delações transcritas, centenas de nomes, governadores, senadores, ex-presidentes. Não era só mais um caso jurídico, era uma missão de vida. Em 18 de janeiro, Teori se encontra com o procurador-geral Rodrigo Janot para discutir os últimos detalhes antes de homologar as delações. A bomba relógio estava prestes a eclodir, mas então... Puxa! Respira por isso aí! Vai na porta! Puxa a corda, puxa a corda agora, puxa a corda! Puxa a corda! Vamos adiantar porque ela apagou, hein? O homem diz agora, olha. O homem disse, vamos adiantar que ela apagou. Naquela altura ela já estava morta. Morre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Ele que havia interrompido as férias para analisar o processo. Teori Zavascki era, no STF, o relator da Lava Jato, a maior investigação sobre corrupção de toda a história do país. Com a morte do ministro, ainda não se sabe quem vai assumir as funções dele. Aos familiares do ministro e dos demais integrantes do voo, meus sentimentos de pesar e associo-me a todos os brasileiros ao lamentar a perda de um homem público cuja trajetória impecável a favor do direito. Ele é preparado tecnicamente. Ele está preparado para enfrentar qualquer um jurista de lá. É que era um trabalhador compulsivo. Ele sempre pretendeu ir para o Supremo. Foi tudo muito rápido, tudo muito estranho, tudo muito conveniente. E não parava por aí. 2 delegados da Polícia Federal foram assassinados numa casa noturna em Florianópolis. Um deles foi responsável pela abertura do inquérito que investiga a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Mas, aparentemente, aquilo não passou de uma sequência de coincidências. O laudo técnico do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes não encontrou indícios de sabotagem. Não havia falha mecânica,
política, nem falta de combustível na aeronave. O relatório final apontou como causa provável uma desorientação espacial do piloto. Um piloto experiente, com mais de 7.000 horas de voo acumuladas. E enquanto o país ainda tentava entender as consequências do acidente, o sistema já se articulava para preencher o vácuo de poder. Uma vaga decisiva foi aberta na mais alta corte do país. E o nome já estava lançado: Alexandre de Moraes. Nascido no mesmo dia da implantação do AI-5, instituído pelo governo militar na fase mais dura do regime, Alexandre de Moraes se tornou promotor de justiça aos 23 anos de idade, onde passou 10 anos exercendo o cargo. Entrou para a política com o padrinho político Geraldo Alckmin, então governador do estado de São Paulo. Honestidade, o estado de São Paulo tem nome. O nome é o governador Geraldo Alckmin. Estava à frente da pasta quando o PCC cometeu atentados nos idos de 2006. Posteriormente foi secretário no governo Kassab, onde ascendeu politicamente ainda mais rápido e foi chamado até de supersecretário. Ali ele esteve à frente também da Secretaria de Transportes. Curiosamente se afastaria naquele momento da política para abrir seu escritório de advocacia e neste período teve como cliente uma obscura cooperativa que era ligada àquela facção a qual ele combateu enquanto secretário. Bingo. Transcooper, uma empresa que operava linhas de transporte alternativo em áreas dominadas pelo crime organizado. Uma cooperativa com mais de 120 processos nas costas. E quem assume todos eles? Alexandre de Moraes. Fechou o escritório e voltou para a política novamente com Alckmin. E logo após, no governo federal com Temer, onde teve sua melhor chance de mostrar serviço no caso do celular hackeado da esposa do presidente. Neste meio tempo, a Lava Jato sofria o contra-ataque dos envolvidos com apoio do STF. E com a coincidência e fatalidade do acidente com Teori Zavascki, ele foi alçado de ministro da Justiça a ministro do STF. Desde o começo mostrou protagonismo na corte e com o advento da abertura do imortal inquérito das fake news. Resolve, como resolvido já está, nos termos do artigo 43 e seguintes do regimento interno, instaurar inquérito criminal para a apuração dos fatos e infrações correspondentes em toda a sua dimensão. Designo para a condução do feito o eminente ministro Alexandre de Moraes. Inaugurando suas medidas ilegais e antidemocráticas, cometeu seu primeiro ato de censura ao proibir a reportagem sobre o ministro Toffoli, o amigo do amigo de meu pai. De lá para cá, o show de horrores que ele comandou e comanda, nós todos conhecemos. A pergunta é, chegou a hora de o parar? O senhor ministro Alexandre de Moraes. This is how liberty dies. With thunderous applause. Duas dicas rápidas. Este aqui eu testei e funciona otimamente. E é muito barato. Para quem quiser um melhorzinho um pouco, tem este. Este projetor também pode ser útil para ligar no celular e assistir seus vídeos com a tela maior. Os links estão incorporados ao vídeo. Caso deseje apoiar o canal quando precisar, adquira produtos através de nossos links incorporados aos vídeos.